Coutinho, o Santos hoje ele vive um problema muito sério, né? Sendo rebaixado ou não, eu acredito que o Santos não vai cair. O Santos tem um problema muito sério, né? Que é um problema estrutural, né? É um problema econômico, um problema de falta de jogadores com a qualidade que o Santos merece, né? Não estou falando mal de nenhum dos que estão aí, mas o Santos merece muito mais, senão não estava nessa situação. E de falta de dinheiro para o ano que vem. E o torcedor, obviamente, ele está olhando a eleição da seguinte maneira: pô, vai sair o Rueda, graças a Deus e tal, a maior parte pensa assim, né? E vai chegar um cara que vai colocar o Santos no trilho. Só que eu imagino que não vai ser tão fácil assim, mas a torcida vai exigir a curto prazo alguma solução. Você tem essa solução na sua cabeça que você fará a curto prazo para que o Santos, por exemplo, no Campeonato Paulista, não passe o vexame que passou nos últimos 3 anos? Bom, Léo, vamos lá. Eu acho muito pertinente porque é o que tem que ser feito mesmo. Por conta disso que a gente começou cedo a campanha, começamos em abril, né? Eu apanhei muito, Léo, no ano passado, porque eu fui um dos primeiros a me declarar oposição ao Rueda. Eu, no primeiro ano, acreditei muito, fui lá na casa dele, levei os projetos que a gente tinha feito, conversei com ele, me coloquei à disposição. E, assim, depois de 3 meses, quando você vê a pessoa assumir um clube na semifinal da Libertadores e 3 meses depois está disputando o último jogo do Paulista para não cair, ok, você fala, bom, tá errado, mas vamos ver se corrige a rota. Tivemos um ano péssimo, né? No ano seguinte, falei, bom, agora vai mudar esse viés, né? Vai começar a contratar melhor, ter profissional de futebol, trabalhar muito o scout, análise tática, etc. E não aconteceu nada. Então, eu comecei a me posicionar e, obviamente, apanhei muito, porque todo mundo, não, tem que esperar o terceiro ano que ele prometeu. Aí, o terceiro ano, e a gente está sofrendo como não sofria desde 2008, 2009. Né? Então, é muito difícil a gente entender um clube com a estrutura que o Santos tem, mesmo defasada, mas com a estrutura da base que o Santos tem, de formação de atletas, e aí ir buscar pontualmente o que falta, ele passar o que ele está passando. Foram 47 contratações, Léo, e assim, muito poucas com realmente um viés determinado no esporte, na performance do atleta, né? E isso impactou muito. Então, são ativos que o clube tem, então a gente não pode dizer que o jogador é ruim, é isso, aquilo. Não, são ativos, vieram em destaque na maioria dos clubes que quando chegaram no Santos, então são ativos que se não deram bem no Santos, vão dar bem em outro lugar. Então a gente tem que reposicionar eles. Até porque com a volta de quem está emprestado, nós vamos a 51 atletas. Então o Santos vai ter muito jogador para colocar no mercado, tá? Para fazer trocas, para transações, para tentar reinserir ele em outros clubes. Então a gente vai ter que trabalhar muito isso. E aí vai abrir espaço para essa espinha dorsal que a gente tem alguns jogadores que estão performando bem, João Paulo, Joaquim, Soteldo, Jean, vamos ter o incremento do Pituca, o Rincon, ou seja, a gente tem uma base razoável, curta, mas tem uma espinha dorsal. Então vai trazer pontualmente o que precisa. Agora, a questão do dinheiro é subjetiva no futebol nesse primeiro momento. Por que é subjetiva? Porque quem vai pagar o Jean? O próximo presidente. Se a Chapa 1 ganhar, se eu ganhar, quem vai pagar sou eu. Porque tem uma parcela em 2024 e uma em 2025. O Pituca, igualmente, quem vai pagar é o novo presidente. Tá? Então, o que você tem que mudar no que o Rueda fez, que foram os 3 piores anos desportivos dos últimos 100 anos da história do Santos, é você não deixar a dívida para o próximo. É você comprar e pagar dentro do seu mandato. Você tem que deixar um legado positivo para o próximo presidente. Não deixar o próximo presidente endividado, sem condição de ter laço de cara, e ainda antecipar a cota, como foi feito no Paulista. O Santos tem direito a 40 milhões de cota, antecipou-se 30. Se o Santos for campeão, tem mais 18. Agora, isso não é impeditivo para você ter um time competitivo. E a obrigação de quem assumir, e isso a gente está trabalhando desde abril com muita seriedade, com muitos profissionais que a gente já está trabalhando e trazendo para o clube, literalmente pensando no Paulista estar entre os 4. E quando eu digo entre os 4, não dá para prometer título, mas quando você chega entre os 4, você tem chance de ganhar título. Mas mais do que isso, você já garante vaga na Copa do Brasil, você tem mais rendas, então você consegue faturar mais, você tem ativações de patrocínios, então você começa a fazer um círculo virtuoso. Tá? Consequentemente, você começa a melhorar seu plano de sócio, você pode começar a trabalhar mais no seu material esportivo e vender mais camisa, e todas as outras coisas que o clube tem e não trabalha, porque o clube só vive de comprar jogador cansado e vender menino. Tá? Então, essa equação tem que mudar o próximo presidente. Depois do Campeonato Paulista, nós vamos estar no meio do ano,
e vamos ter um brasileiro, que aí a régua muda, obviamente, né? Porque é muito mais alta. Então a gente já tem mapeado alguns jogadores que a gente tem visto, e vocês que estão da área já sabem, até tem uma ideia de alguns jogadores, inclusive, que passaram pelo Santos, que vão estar com o contrato se encerrando, etc. Dá para melhorar a qualidade. E aí é brigar por Libertadores. Mas é brigar mesmo, entendeu? Não é falar que vai brigar, é ter um elenco para brigar, tá certo? E não adianta você querer buscar a molecada da base já. Você tem que trabalhar isso com calma, ter um departamento de transição, para a gente entender como é que as coisas vão fazer, como é que vai ser feito, como é que vai ser trabalhado, você está apto a subir, tá? Porque às vezes é melhor esperar um pouquinho e subir melhor qualificado. Vou dar um exemplo clássico para vocês aí, eu acho que vocês vão concordar. Se o Ângelo tivesse ficado um pouquinho mais na base, tivesse trabalhado um pouquinho mais a conclusão, eu acho que foi um erro crônico de quem estava trabalhando na base, mesmo tem algumas pessoas que a gente conhece e respeita muito, mas teve um erro crônico, porque você não pode mandar profissional um jogador que não está pronto, porque aí a torcida começa a pegar no pé, né? Então, se você segura o Ângelo mais uns meses e trabalha essa deficiência dele, ele é muito rápido, muito veloz, ótimo no 1 contra 1, mas é ruim na conclusão. Então, não, se você trabalhar isso de uma maneira positiva, quando ele sobe e ajuda realmente a resolver o problema. Então, você tem um acréscimo positivo. Agora, nesse momento, não. A gente vai buscar pontualmente os atletas que precisam, tá? Para ter essa performance e buscar a vaga na Libertadores e na Copa do Brasil. Em 2025, você com 4 torneios, 2 que premiam muito bem por passar de fase. E aí a gente tem que lembrar que o São Paulo ganhou mais de 100 milhões esse ano, entre Copa do Brasil, entre premiações e títulos, e o Santos não chegou a 8, 9, se eu não me engano, porque saiu de cara. Então, o Santos precisa mudar esse viés. E isso só muda tendo um bom time. Eu sempre faço uma analogia, para finalizar esse tópico, que o Santos, quem assumiu, ele tinha uma fábrica de imóveis e estava cheio de dívida. O que ele fez para pagar as dívidas? Ele pegou as máquinas que fabricam os móveis e vendeu. Tá? E aí, quando ele pagou os boletos do mês, no mês que vem ele tem conta de luz, tem funcionário, etc., para pagar, ele vislumbrou um galpão vazio e não tem nenhuma máquina para fabricar nada. Ele vai fazer o quê? E é isso que o Santos fez. Pegou um time vice-campeão da Libertadores, vendeu praticamente o time todo, tá? E aí repôs com atletas mais fracos, né? Infelizmente, tem que concordar com isso, porque é uma realidade. E aí não conseguiu mais performance, e aí perdeu muito dinheiro. A gente estima que o Santos perdeu, por deixar de performar nos campeonatos que disputou, em torno de 200 milhões. Perdeu, não é o jeito certo de falar, deixou de ganhar. Mais ou menos 200 milhões em Copa do Brasil, Sul-Americana que cai de cara, Libertadores, etc. Então, é um viés que tem que ser mudado a curtíssimo prazo. Eu, como torcedor, se me coloco na posição de estar disputando uma presidência, eu tenho plena consciência que a torcida não vai ter paciência. E eu também não tenho. Então, esse é o trabalho que a gente quer começar, não dia 2 de janeiro, a gente quer começar na transição. Dia 11 de dezembro, já com a anuência do atual presidente, a gente já começar a tomar algumas decisões no futebol para fazer a coisa andar, tanto na base quanto no profissional, para ter um ano muito diferente do que a gente teve nesses últimos 3. Só para eu não fugir aí dessa pergunta ainda, assim, mais objetivamente, você acabou de citar que o Santos vai ter pouco recurso, né? E, pelo que eu entendi, a espinha dorsal que tem, você acha que dá para competir no Paulista e que depois, para o Brasileiro, o Santos vai buscar mais reforços? E com que dinheiro? Com que dinheiro? Tem que contratar. Foi exatamente o exemplo que eu te dei, Léo. O dinheiro você vai trabalhar. Primeiro que você tem que capitalizar o clube, né? Você tem que mudar algumas coisas do clube que não são feitas, né? É que a gente fala aí de plano de sócio, a gente fala de monetizar a Santos TV, de colocar um canal de Santos Play. Trabalhar com a empresa de material esportivo é que ela tem uma parceria muito mais ampla, tá? É que a gente comece a internacionalizar a marca novamente. São vários produtos que o Santos tem e deve utilizar, mas que não vão dar receita de imediato. Agora, você tem que começar a buscar jogador no mercado, e jogador você não paga à vista, você não chega lá e paga, quanto que esse aqui é 10 milhões, paga 10. Foi o que eu acabei de citar o caso do Jean, foi o que eu acabei de citar no caso do Pituca. O que a gente tem é que pagar dentro do mandato. O que não pode é deixar para o próximo, tá? E a partir do momento que você tem um elenco que você consiga fazer frente aos adversários, consequentemente você começa a ganhar dinheiro de premiação. Porque o que mais paga hoje, além da publicidade, é a premiação nos eventos. Ou seja, quando o Santos passa de fase na Copa do Brasil, ele vai aumentando. Quando o Santos passa de fase na Copa da Libertadores, ele vai aumentando o seu valor. Então, isso é importante. E o Santos, ano que vem, não tem nenhum dos dois para disputar. Então, a gente tem que trabalhar firme, trazer alguns atletas para fechar esse elenco, disputar um ótimo paulista, qualificar melhor para o brasileiro, e aí sim, em 2025, a gente ter realmente um elenco forte, disputando e ganhando muito dinheiro para poder pagar as contas que a gente está fazendo aqui. Não, só de fundo, fundo não sei quem, ninguém fala o nome do fundo, tem 150, 200 milhões.
Desculpa, o dinheiro não cai do céu. Ninguém pode chegar mais do clube, o presidente não pode chegar como era no passado e colocar dinheiro no clube, porque estatutariamente isso também não pode. Tá? Vender o clube para um sheik, etc., também não faz sentido. O Santos tem que pertencer aos 8 milhões de santistas. Então, você tem que buscar dinheiro no mercado, você tem que fazer algumas antecipações no primeiro momento. Então, você falar, é duro falar a verdade, mas não adianta mentir para o associado, não adianta mentir para o torcedor. Tá? E não adianta mentir para jornalista, que você sabe muito bem. Então, eu não vou querer te enganar aqui. A gente tem que buscar algumas antecipações no primeiro momento, enquanto a gente começa a capitalizar o clube com planos de sócio, com material esportivo, com monetização de produtos e ativos, com um cartão de banco de crédito e débito que você acopla no sócio. O Santos teve a oportunidade de ouro de ter um banco parceiro, tá? E ele abriu mão. Ele deixou esse banco ir para o Palmeiras. O banco veio primeiro no Santos, depois foi para o Palmeiras. Olha o sucesso que o banco está fazendo no Palmeiras, tem mais de 300 mil associados a esse cartão. Tá? Então, o Palmeiras ganha muito dinheiro com o associado, ganha muito dinheiro com o plano de sócio e, consequentemente, com o cartão de crédito e débito dessa bandeira, e eles têm interesse em trabalhar no Santos. Então, aplicativo. O Santos demorou anos para ter um aplicativo e tem um aplicativo ruim. É um aplicativo em que você vende material, que você vende ingresso, que você pode vender condições de assistir treinos, etc. O Santos também não procura, não faz. Então, o Santos deixou de trabalhar. O que a gente não pode fazer, né, é chegar babando para vender jogador. Entendeu? Esses atletas que estão no elenco e que não deram um bom resultado, esse sim, esse a gente tem que colocar no mercado. Agora, molecada, a gente tem que tentar segurar. Existe, e todo mundo sabe aqui, uma situação do Marco Leonardo que está mais ou menos desenhada, e eu tive com o Rueda essa semana, eu e outros candidatos, em que o presidente deixou claro, uma proposta de 18 milhões de euros limpas para o Santos, o Marco vai embora. Se for mais do que isso, aí até a comissão do atleta, etc. Então, o Marco disse que quer ir embora, etc. Eu gostaria de conversar com ele antes e entender se ele não tem vontade de ter um plano de carreira, de ficar mais uns 2, 3 anos, a gente colocar alguns gatilhos salariais, né? Mas se ele realmente tem esse interesse, é um ativo que pode aparecer. A gente vai ter no meio do ano, aí você tem uma busca na Globo de mais ou menos 20 milhões, que é de praxe de mercado pegar, não tem juros, não tem desconto, nada. Então, assim, você começa a buscar dinheiro no mercado, enquanto o clube vai se fomentando. Diferente disso, não existe mágica. Essa história de fundos de bilhões aí, eu sinceramente não acho válido.